Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas, ele era doutor. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. Todos já encontraram? Acompanha comigo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Eita Jesus! Um intérprete da lei, um homem conhecedor da Torá, queria pôr Jesus à prova, achando que ele sairia melhor se por acaso Jesus não tivesse argumento para ele. Ele sairia todo feliz. Mas Jesus, ele sempre tem resposta certa para cada um daqueles que o interrogam. E isso, ele é um homem religioso, conhecedor da lei, mas ele não botava em prática aquilo que ele conhecia. E nós devemos colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Aleluia. E ele respondeu bem, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje, será que nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração? Eis a pergunta. Será que nós estamos amando ao Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento? E será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Porque muitas vezes nós encontramos alguém nesse mundo que precisa tão somente de uma palavra para que ela fique totalmente com o seu coração aliviado pela opressão que ela vinha sentindo. Mas a gente muitas vezes passa por essa pessoa e ao passar por ela, mal olhamos para ela. E há muitas vezes que nós olhamos para uma pessoa assim e a gente já
contempla com nossos olhos que ela está precisando de ajuda. Pode ser de qualquer ajuda, uma ajuda financeira, uma ajuda que muitas vezes ela vem por aí carregando algo pesado e nós fazemos de conta que não estamos vendo e vamos em frente. Mas nós devemos fazer algo em prol do nosso próximo. E quando nós fazemos algo em prol do nosso próximo, não estamos fazendo para ele, estamos fazendo para Deus. Isso agrada ao coração de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Continuando, verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Aleluia. Você vê que o sacerdote, um homem de Deus, era para esse homem ir até aquele samaritano para fazer algo por ele, prestar-lhe ajuda. Mas ele olhou, passou de lado e foi embora. Mas por que isso aconteceu? Porque o sacerdote, ele era apenas um homem religioso, e os religiosos da época, eles não se batiam bem com os samaritanos, e isso cria em seu coração um orgulho, um ódio, por causa da religiosidade. E ele não quis acudir aquele pobre coitado. E depois vem mais outro, acompanha comigo, verso 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Aleluia. O sacerdote cuidava da ministração e o levita cuidava das coisas do templo, e o levita também louvava a Deus, como hoje existem levitas que louvam a Deus. Não apenas louvam, mas eles cuidam do templo. E mesmo assim, a religiosidade prevaleceu mais forte no coração desses dois, não dando nem atenção para aquele homem que precisava de que eles chegassem até ele, perguntassem o que havia acontecido, porque ele estava naquela situação. E naquela época, na época de Jesus, já existia roubos,
assaltos, furtos. E de Jerusalém até Jericó era um lugar totalmente afastado, deserto. E os salteadores ficavam às espreitas, esperando alguém que viesse passar por ali para que eles viessem cometer os seus delitos. E eu vejo esse caso, essa parábola do bom samaritano, como há mais de 20 anos atrás, 4 dias depois do meu aniversário, eu sofri um assalto, levaram tudo que eu tinha, melhor dizendo. Ainda levei 2 pesadas na cabeça. E um deles disse: se você levantar daí, vou te dar um tiro em tuas costas. E ali eu, mesmo sem conhecer a Jesus, mesmo sem ser um seguidor de Jesus, ainda não tinha entregue a minha vida para Deus. E ali eu clamei: Senhor, livra-me logo dessa situação triste. E de imediato Jesus me deu o livramento. Eles foram embora. E eu fiquei ali pensando em como era que eu iria sair dali se eu não tinha nenhuma roupa a mais. Levaram tudo. E de repente avistei 2 homens vindo no caminho. E eu me apresentei a eles enrolado numa sacola. E eles perguntaram o que aconteceu. Eles 3 camaradas me assaltaram agora, me deixaram nessa situação. Aí perguntei: por acaso você tem alguma bermuda, uma calça que me empresta ou me dê? Ele disse: rapaz, a calça que eu tenho, eu estou vestida com ela, o meu pai também. Mas espera aí, deixa eu ver aqui na minha bolsa, eu acho que eu tenho um calção. Aí realmente tinha, todo rasgado, mesmo assim me deu, agradeci e fui embora. Aí mais na frente, cheguei numa casa e ali peguei até seu Hernandes, me deu uma bermuda para mim voltar e ir embora. E eu vejo essa história como isso que aconteceu comigo. Assim como aconteceu com esse bom samaritano. Teve pessoas que me ajudaram e eu só tenho que testemunhar. Amém? Aleluia. Acompanha comigo o verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Amém? Aleluia. Agora, por que o sacerdote, o levita, não cuidou dele? Aleluia. Vou explicar para vocês. Vamos comigo lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, capítulo 15, verso 2 ao verso 7. Seja Deus. Levítico
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém? Glória a Deus. Todos já encontraram? Esse louvor foi para dar tempo vocês encontrarem. Amém? Acompanhe comigo. Aleluia. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Amém? Então o sacerdote e o levita, eles não foram ajudar aquele homem porque ele estava sangrando, e isso era algo que eles não poderiam fazer, porque eles se tornariam imundo assim como aquele homem. Mesmo eles se banhando, mas seria imundo até a tarde. Então eles respeitavam a lei, por isso que não fizeram o que deveria ter sido feito. A religião, muitas vezes a pessoa segue aquele dogma e não faz o que ele tem que fazer por causa de doutrinas de homens e por ele se achar imundo. Mas apareceu alguém que se compadeceu dele, usou de misericórdia para com ele. Aleluia. Louvado seja Deus. É como um leproso, ninguém podia se aproximar a ele. O leproso era desprezado, vivia no lugar deserto, sem ninguém chegar até próximo, senão ele ficava contaminado. Aleluia. Acompanha comigo. Verso 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aleluia. Qual destes 3 que parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo.
Jesus diz para ele, era para o sacerdote levita se compadecer daquele homem e fazer do mesmo jeito que esse samaritano, um estrangeiro, fez com aquele homem. Aquele homem foi que amou aquele próximo. Ele fez o que nós devemos fazer em prol de alguém, mas pelo orgulho da religiosidade dele, ele respondeu, quando Jesus perguntou a ele, o que usou de misericórdia para com ele. Era para ele ter dito, foi o samaritano, mas devido eles não se darem bem, aí ele falou o que usou de misericórdia para com ele. Como quem diz, era para desprezar mesmo, não era para ele ter feito nada. Mas Jesus ensina aquele homem, aquele intérprete da lei, a fazer do mesmo jeito que o bom samaritano fez com aquele homem. O homem, ele foi contemplado pelos olhos do samaritano. O samaritano pegou ele, levou até uma hospedaria, ali cuidou daquele homem, dos seus ferimentos, ainda deixou dinheiro para que o hospedeiro viesse a cuidar dele, e se ele gastasse algo a mais, quando ele voltasse de viagem, ele pagaria o que ele gastou a mais. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Muitas vezes o orgulho de alguém termina abatendo ele próprio. A pessoa vê um outro caído no chão, todo sujo, todo melado, ao invés de ajudar, fica zombando dele. Passa ali, ó, merece estar assim mesmo, mas não devemos agir dessa forma. Devemos agir diferente. Devemos agir como um bom samaritano. E o bom samaritano, ele nos dá um bom exemplo. E essa parábola que Jesus falou contou para o intérprete da lei, mostrou que a religiosidade dele, o orgulho dele, o ódio dele, o impediria de herdar a vida eterna. Porque só herdará a vida eterna a pessoa que deixa o orgulho de lado, tira do seu coração o ódio, a soberba, tira do seu coração a religiosidade e se compadece do próximo, usa de misericórdia para com o próximo. Às vezes, já 2 vezes aconteceu comigo, e lá na cidade de Santa Rita, estava gravando um vídeo, e chegou um jovem até mim e disse: moço, o senhor pode pagar para mim um café para mim tomar, comer alguma coisa, que eu estou morto de fome? Eu não quis nem saber quem ele era. Vamos comigo até ali. Cheguei lá numa Campinas. Quanto custa aí? Ele disse: eu quero cuscuz com carne. Bom, disse: R$14, pode servir para ele. Graças a Deus eu estava com dinheiro.
Outro também chegou depois, no outro dia, recentemente. O senhor pode pagar um suco para mim, um pastel? Eu disse, pois não. Peça aí. Se eu estou com fome, não tenho nada para comer, lá em casa está faltando. Aí eu paguei. Sei nem quem é, mas Deus sabe quem é. E nisso a gente ainda aproveita e fala do amor de Deus para essas pessoas. Amém? Então faça como um bom samaritano. Quando você vê alguém precisando, se você puder, ajude. Não negue a ajuda. Ajude. Amém? A igreja fique de pé.